Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber um convidado que já esteve em nosso programa bem no comecinho, foi inclusive nosso apoiador, sempre dando maior força para a gente. Trata-se do Rubens Marcon. Muito obrigada, Sim, eu que Rubens. agradeço. Puxa, Lembrando, né? Que foi o lembrando. primeiro programa que eu fiz aqui no Guarujá. Você me abriu as portas do Guarujá, Olha que viu? legal, então foi recíproco. Sim, eu não esqueço nunca. Isso é muito importante para mim. Ah, que bom. Eu fico feliz porque eu estou vendo que você está até com o semblante meio cansadinho. A gente estava conversando antes de começar Sim, o programa, né? sim. Muita correria, Rubens. Bastante. A gente está com bastante palestra, nós estamos com bastante treinamentos, né? E sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. É um corre-corre danado. Mas faz parte daquilo que eu gosto. É. Há um cansaço físico, mas uma satisfação mental muito grande, né? Isso é que importante. importa. É. Sim. E o Rubens, só para relembrar um pouquinho, ele é Coach Life. E Rubens, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, aquele que não assistiu o primeiro programa, o que é um Coach Life? O coach é uma palavra americana que diz treinador, e life, vida, treinadores de vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas treinar a vida, se você tiver uma pessoa que possa treinar a sua vida, as coisas começam a acontecer de uma maneira melhor. Aí você fala, poxa vida, mas como? Vai criar tarefas, obrigações? Não. Nós vamos fazer uma análise de como anda a sua vida, através da roda da vida, nós vamos ver qual o processo que está mais deficitário na sua vida, e vamos começar a trabalhar num processo criativo de mudanças, e principalmente mudanças de hábitos. Tiramos os hábitos negativos e positivamos os hábitos. Então esse é um processo coach, um processo de entendimento. Na verdade não cabe nada a mim fazer, a não ser ao nosso coaching, que ele vai passar aquilo que ele quer que seja feito, aquilo que ele quer que seja trabalhado. Então tem inúmeras ferramentas, tem inúmeras maneiras de você trabalhar melhorando a qualidade de vida daquela pessoa, no sentido dele ter mais satisfação, no sentido dele aproveitar melhor a vida e aproveitar o seu potencial. Nossa, só benefícios, né? Sim, muita gente, nós temos visto o coach, ele não tem idade, mas a gente tem visto o resultado incríveis, como outro dia fiz um coach de um rapaz de 19 anos, com dificuldade que ele tinha de se dedicar àquilo que ele precisava, que era estudar. E nós fizemos de tal maneira que ele passou a ter satisfação em estudar. Coisa Então, que para ele era uma dificuldade. Era uma dificuldade, ele passou a ter um... satisfação. Mas quem descobriu tudo isso? Foi ele mesmo. Nós só aplicamos algumas ferramentas que vão equalizar algumas coisas e fazer com que você observe aquilo que você pode ter de melhor. O Rubens, o Coach Life funciona como um facilitador, então, desse processo? Facilitador. Quando você tem um treinador que vai fazer um exercício físico, você quer aumentar a sua massa muscular nos braços. Então ele vai trabalhar os seus braços. Mas não é no segundo dia que o teu braço já está forte. É uma a gente questão, acha, mas não é. É um treinamento. A nossa vida, os nossos hábitos, é uma questão de treinamento. É verdade. Só adquirimos bons hábitos quando tiramos aquele mau hábito. Mas para adquirir o hábito, nós temos que ter uma sequência, todo dia praticar aquele novo hábito para que ele venha automaticamente substituir aquele péssimo hábito. Entendi. E a gente tem ouvido, já no primeiro programa a gente falava sobre isso, de que é uma profissão em franca ascensão. Muita gente hoje oferece o serviço de Coach Life. As empresas estão sendo clientes dos coaches, né? Ela advém, essas técnicas advêm do antigo PNL, não é? Da Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Que consiste exatamente em você transformar. Sim. Não é isso? Você falou de uma grande empresa. Eu tenho uma empresa em Campinas, com um grau de complexidade muito grande, de entendimento entre os funcionários. Entendi. E nós precisamos desenvolver um processo coach e descobrir quem era o grande líder que poderia conduzir a melhor equipe. Por incrível que pareça, dentro daquele processo que nós fizemos, nós descobrimos que a grande pessoa que tinha maior influência lá dentro era a moça do café. Olha que fantástico, gente. Então foi trabalhado em cima dela, sem que ninguém percebesse, foi trabalhado um coach em cima dela para que ela comece a trabalhar aqueles que todo dia tinham o hábito de levar um problema para ela, de tentar fazer dela uma ponte das fofocas, mas ela sabia
muito bem trabalhar aquilo. E fizemos um trabalho em cima dela. Houve um resultado surpreendente, houve resultados fantásticos, porque ela começou a se tornar uma líder coach. Conclusão, o RH trouxe praticamente ela para dentro do RH, porque ela tinha esse poder de liderança. Foi uma coisa incrível, que deu um resultado muito mais rápido do que a gente esperava, e houve uma satisfação, tanto dela, que deixou de ser a mulher do cafezinho e passou a fazer parte do RH, como um líder. Ela, através do exemplo que ela dava, ela começou a liderar e fazer coisas incríveis dentro daquela empresa, mudando esse aspecto, melhorando o capital humano. E ela sabia muito bem trabalhar com o capital humano. Nossa, bárbaro. E esse trabalho feito em empresas, aqui em Guarujá você também faz? Faço. Eu tive propostas, porque quando você faz o coaching empresarial, ele requer você um pouco mais de tempo nas empresas. E eu tenho um grande problema que, além do coach, eu dou muitas palestras e treinamentos. Então, o Life Coach, quando eu faço com uma pessoa, um dia, são 1h10, 1h20, e depois, talvez, uma semana depois, ou 15 dias depois. O coach empresarial, ele necessita uma persistência maior. Você tem que estar ali quase que todos os dias para perceber aonde você vai começar a trabalhar aquele processo. Eu tive uma empresa a nível familiar que me propôs um coach, mas eu fui muito franco, eu não tive condições de fazê-lo. Então, é uma grande proposta para quem quer fazer coach empresarial. Nós temos inúmeras empresas necessitando disso. O coach não é um gerenciamento, ele é um posicionamento, um treinamento que vai dar uma visão diferenciada. Isso não quer dizer que ele vai tirar custos, ele vai fazer isso, ele vai mudar o marketing, não vai fazer nada. Ele vai apenas dar ali um afunilamento das ideias e fazer com que haja uma ideia melhor, uma maneira diferente de ver as coisas. E um melhor aproveitamento da sua equipe para execução das tarefas já habituais da empresa. Sim. Inclusive, há um tempinho atrás, o Rubens esteve no Hospital Santo Amaro, na semana de enfermagem, fazendo um coach com a equipe. O evento fez parte da semana de enfermagem e foi assim um sucesso, porque mexeu com as estruturas, né, do pessoal. E você aplicou uma técnica lá dos golfinhos. Dos golfinhos. Eu acho legal isso, porque você cria personagens, né, para exemplificar ou para ilustrar. Quer dizer, até como você tem um acesso grande lá ao hospital, até me proponho voltar e fazer com que as pessoas exercicem o alimentar os golfinhos, né? Porque o que vem a ser alimentar um golfinho? O golfinho, ele tem um cérebro co-semelhante ao ser humano. E ele obedece muito, ele é muito amável. Então, o treinamento de um golfinho é quando ele pula, a gente dá um peixe, Com o tempo foram vendo que alguns golfinhos pulavam mais, respondiam mais rápido ao treinamento. E observaram que, além de alimentar, a treinadora beijava e acariciava o golfinho. Então, a necessidade de você não só treinar a pessoa, mas você dá o carinho, você dá o apoio, e você dá uma coisa que pouca gente costuma usar: elogios. Exato. E elogio... Principalmente no ambiente corporativo, né? Sim, nós temos medo. É verdade. Porque as pessoas têm que entender elogio e bajulação. Bajulação é o puxa-saquismo. Elogio é aquilo que você faz com muita franqueza. Mas, poxa, o hábito de elogiar, se você criar o hábito de elogiar todo dia, quanto mais você elogia, você vai ter elogios também. Sem dúvida. Então tem pessoas que já chegam ranzinhas, já chegam fechadas, né, na empresa e esquecem que se ela trabalhar o elogio, as coisas começam a mudar. Não existe uma pessoa na Terra que não goste de um elogio, seja ele qual for. Mas todo mundo gosta de ter um elogio, de ouvir um elogio. E o elogio, existe até técnica de como você elogiar uma pessoa. Então tudo isso são coisas que se pode fazer dentro do Life Coach, preparar uma pessoa para o elogio, preparar a pessoa para receber elogios também, porque nós temos aquele, não mereço, merece sim, se alguém te elogiou com sinceridade, é porque você transmitiu aquilo que você realmente tem. E é importante a gente saber receber, né, esse elogio. Receber e dar elogios. Você estava falando agora, eu estava visualizando. De fato, tem vezes que a gente até se veste de uma modéstia, e como se fosse errado você receber um elogio, como fosse errado você acertar. Sim. E pelo contrário, que legal, né? É a mesma coisa, entra numa sala
e cheio de gente que diz, eu estou muito feliz. Você vai ver quantas pessoas mal-humoradas vão ficar quando vê a sua felicidade. Fala, mas feliz como? Com a situação do país, com aquilo? Ninguém admite a felicidade dos outros, né? E começa a minar. Começa a minar. Eu até eu uso uma técnica, o feedback, que é aquele retorno que a gente tem. Sim. Desculpe a palavra, o feedback, que é aquele que entra numa sala e consegue contaminar todo mundo. E nós estamos mais propícios ao feedback do que ao feedback. É verdade. Então, é mudar a maneira de ver, é mudar, não é mudar você, é mudar a maneira de ver, de você aceitar as pessoas, entender que tem pessoas que são tristes e que nós podemos transformá-las, pessoas que são felizes que nós podemos aprender com elas. Essa é a grande técnica. E hoje nós estamos vivendo uma época e um período que nós temos que mudar. Sem dúvida. O mundo está sofrendo uma mudança de comportamento. Se nós não tivermos, não adianta a gente ficar arquitetando planos para acabar com a violência. Se nós não começarmos a praticarmos um outro tipo de política, a política do bem-estar, mas não é aquela política do bem-estar que eu vou levar para as comunidades, comida, isso, aquilo, é levar o que eles precisam, carinho, afeto, compreensão, valorização. Isso é muito bonito falar, mas nós temos que praticar, nós temos que colocar aquilo em ação. E não depende apenas dos órgãos governamentais, que eles são frios. Depende sim da sociedade começar a se envolver com aquilo que é importante. Então, como começa esse processo de envolvimento da sociedade? Às vezes você, as pessoas que estão a serviço num condomínio, que está na padaria, você começar a despertar dentro dela isso daí, a valorização, porque ela talvez more numa comunidade e ela começa a entender. E ela pode ser o elo para que você vá à comunidade e comece a praticar novas ações e fazer com que as pessoas enxerguem um mundo melhor. De fato, é aquela coisa, a gente tem que praticar a gentileza, porque a gente gera gentileza. Sem dúvida, nós devemos lembrar que nós éramos homens, lá atrás, nós éramos extremamente agressivos, eram canibais, eram de tudo, e houve uma modificação. Se hoje a sociedade está mais violenta, é porque nós fechamos os olhos e nos preocupamos só com nós mesmos. Não é com o fator financeiro, mas com o fator emocional. Saber compreender, saber trazer àquela pessoa um resultado positivo. Isso é muito bom. E hoje tem-se uma compreensão maior do papel do emocional no físico da pessoa, né? A gente sabe que 80% das doenças que aparecem, que afloram, elas advêm de um fundo emocional, de alguma coisa, de uma situação que você não lidou bem, ou de uma busca de uma atenção maior. Então, nesse aspecto, eu acho que o papel do coach é bastante interessante. Porque não é terapia, né? Não é terapia. É importante também frisar isso, né? O terapeuta é até muito bom para ajudar o coach, mas não é uma terapia. São técnicas. São técnicas. 1 mais 1 tem que dar 2. Então a gente coloca ferramentas para que realmente dê 2. Se estiver dando 3,5, nós vamos ter que equilibrar, voltar ao 2. E de fato a gente vê isso, Rubens. Na hora que você executa um coaching num grupo, você tem um resultado imediato. Nossa, é surpreendente. Agora, como é que se mantém esse resultado para que não baixe de novo com os maus hábitos? Primeiro, como é que você sensibiliza para a pessoa quando... Eu estou com esse microfone aqui, estou me sentindo a própria Madonna. E eu estou meio estranhando, viu, telespectador? Mas você não está estranhando muito não, né? Espero que não, mas vamos continuar. Você vai detectar as lideranças que existem lá. Líder não é aquele que está mandando. Líder é aquele que sabe conduzir a equipe. Então, às vezes, você tem uma pessoa muito simples, que não percebe a liderança, mas ela é uma grande líder lá dentro. E você começa a trabalhar com essas lideranças, mostrando e ensinando como ela pode trabalhar com a motivação de todo mundo. Então, você cria líderes dentro daquele grupo. Aqueles líderes, você tem um encontro a cada 2, 3 meses para ver como está o processo. Mas eles fazem parte do processo do dia a dia. Eles que vão trabalhar. Eles que vão criar a sua equipe de motivação, eles que vão criar os observatórios que a gente tem que ter, eles vão ter que ter um dia de sentarem juntos e fazer uma avaliação de como está o processo.
Então isso, às vezes as empresas falam, mas a gente vai perder um tempo. Não, você vai ganhar um tempo muito grande. Porque depois disso você tem um resultado no seu, nos resultados da empresa mesmo. Sim. Lucro, trabalho, a condição de trabalho melhora, porque a autoestima é elevada do seu funcionário. Só vê ganhos. Hoje em dia... Eu só vejo ganhos. Hoje em dia, o que é? Nós estamos vindo de uma filosofia gerencial que era o chefe. O chefe é aquele que manda, aquele que sabe tudo. E, na verdade, talvez é o que mais está errado. A gente vem de gerenciamentos familiares, que o pai é daquele jeito e tem que ser daquele jeito. E as coisas mudaram, e mudaram muito. A vida é dinâmica, né? É a vida dinâmica. Então, se você ainda continuar naquele processo gerencial, que você tem um chefe, as coisas não vão andar. Agora, ou paternalista, ou paternalista, você tem que ter cooperadores. E a pessoa tem que saber o que é um cooperador, como ele está cooperando com a sua empresa. Então, não é o vestir a camisa, sabe? Não é só o vestir a camisa, é você ser a camisa também, sabe? Então, isso é importante. É criar essas lideranças dentro, essas lideranças coaches, que não são chefes. Sim. Esses líder coaches que vão motivar, que vão entender todo o processo, trazem isso para uma sala onde a gente vai fazer essa análise, damos, vamos supor, qual a diretriz que nós vamos tomar e vamos ver o processo em andamento. E as coisas começam a acontecer. Nossa, legal. Bom, gente, a gente vai continuar esse papo que está muito interessante com o Rubens Marcon, Coach Life, que atua aqui em Guarujá e também em todo o Brasil, né? Tem convites, não é, eu ia falar em todo São Paulo, mas o Brasil não, todo, né? E a gente vai para um breve intervalo e continua já já. Fica aí. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o Coach Life Rubens Marcon. O Coach Life é uma pessoa, que é um facilitador, que implica em mostrar diversas ferramentas para equipes ou para uma pessoa só, de forma a melhorar a sua atuação na equipe, a gente falando nas empresas e na sua própria vida. Por isso, Life, Coach Treinador, Life Vida. O treinador de vida. Quais são os ganhos da gente participar de um treinamento com o Coach Life? Olha, além da qualidade de vida que você já sim, citou, né? Nós temos coisas assim, dentro da área do coach, nós temos coisas incríveis. Eu tive outro dia um empresário que estava tendo alguns problemas organizacionais, e como que você vai ensinar uma pessoa a ter um desempenho melhor. Ainda mais sendo já um profissional, sim, né? Você imagina o que ele foi obrigado a fazer? Durante uma semana ele trabalhou lavando a louça da casa dele. Porque esse foi o exercício. Exatamente, um grande exercício. Por quê? Você já observou que ao lavar uma louça, uma pia cheia, que você tem que ter estratégia, o que você vai tirar primeiro, o que você vai... Então houve naquilo um processo dele pensar em como ele vai resolver aquele problema, o que ele limpa primeiro. E pensar também que tem que haver uma economia de água, economia daquilo. Parece uma brincadeira, mas é um laboratório muito bom, porque ele começa a limpar. Ao limpar, ele começa a perceber uma série de outras coisas, né? O que ele lavou, o que ele limpou. E o que a família vê com tudo aquilo? Quantos talheres mais sujos, quantos talheres mais novos, o que coloca na mesa que não é utilizado e volta a ser limpo novamente. Então cabia a ele fazer essa descrição.
cabia a ele fazer esse estudo. Só que quando ele começou a fazer esse estudo, ele começou a ver que na empresa dele também se lavava a louça. A louça de todos os dias, assimilou. O que é importante para mim no momento, porque às vezes ele se importava com coisas tão pequenas que não valia a pena, que você podia lavar no final. Mas se você for tirando as coisas maiores, menor vai ficando a pia para você lavar. Então, ele fez essa observação, ele trabalhou e ele começou a trilhar um processo diferente dentro da sua própria empresa. Trabalhar os grandes problemas e deixar os pequenos pelo lado de lá. Ou até passar aquele problema para alguém resolver. E isso foi um processo que nós adotamos. Ele fez durante uma semana o trabalho de lavar louça, aprender a lavar louça, e deu resultado. Olha que interessante, gente. Técnica simples, né? Não é nada do outro mundo. Que nem os golfinhos, também não é nada do outro mundo. Não, é que tem um nome super simpático. A gente acompanha, eu tenho o Facebook, o Rubens Marcon no Facebook, na rede social, ele é meu amigo também. Sim. E a gente acompanha os trabalhos e acha super interessante. Recentemente eu vi uma segunda técnica, eu já conhecia os golfinhos, Sim. Agora os avatares. Avatar é um treinamento que a gente faz, são um treinamento de 4 dias de treinamento. Na verdade, é 1 por semana. O que são os avatares? Nós temos inúmeros avatares durante a nossa vida. Quando nós temos de 1 a 7 anos, nós temos um avatar. Nós somos tá personalizado na gente aquela parte bem criança, bem infantil, que nós sofremos uma série de ataques com os nãos, com os conceitos e preconceitos. Depois dos 7 aos 14 anos, vem um outro avatar na nossa vida. Bom, o que acontece? Os avatares são os vários eus. São os vários eus que nós temos. Até, na verdade, chegamos a 5 e depois chegamos a mais 2, que é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento espiritual. Então, o que é o avatar? O avatar é dar para você um poder de liderança, saber entender o que é liderança, saber se comandar e superar aquelas dificuldades que você teve lá atrás, com a arte do perdão, aprender a perdoar, aprender a conquistar as pessoas. O mais importante é a conquista das pessoas. Então, nós vamos mudar o seu hábito e transformar você numa pessoa muito melhor. Isso é, se você quiser. Aí você transforma-se numa pessoa melhor, porque você vai ver uma série de técnicas que são aplicadas no avatar. Ô Rubens, há pessoas que se submetem ao treinamento, ao Coach Life, e no meio do caminho desistem? Eu Falar, nunca não quero tive... mais isso, não, eu nunca tive isso daí, porque geralmente as pessoas quando me procuram para uma sessão, é porque elas realmente estão precisando. O coach, ele tem o tempo para começar e o tempo para terminar. Então, vamos supor, eu chego para você e falo, olha, acho que em 5 sessões nós resolvemos. É o que você falou, não é terapia. Em 5 sessões eu sei que eu consigo resolver o teu problema. Aquele problema que você me focou. Porque não é resolver todos os problemas de sua vida. Lógico. Aquele problema que está te incomodando. Então, nós vamos trabalhar naquilo lá. Então, 5, 6, 7 sessões, já acho que é um pouquinho, já ultrapassou. Se você não resolver em 5, 6 sessões, você não vai resolver. Então, o coach tem que ter essa habilidade em 6 sessões, no máximo 5, ele conseguir resolver. E então, tem idade, assim, não, para a pessoa não se tem meter? Idade. Não, eu digo assim, né? Porque você pegar uma pessoa muito nova, vai ser difícil dela entender. Ainda então, a partir dos dos 16, bagagem, 17 anos, o coach muda muito a pessoa, muita personalidade. Eu imagino, eu estou perguntando isso porque eu imagino que seja interessante para aquele jovem que está em dúvida de qual carreira seguir. Sim. Não é verdade? Porque né, tem aquele momento da decisão. Ele presta Enem, ele vai atrás ou faz um cursinho para prestar vestibular. Você é médico ou você é engenheiro? Sim. Né? O Coach Life pode ajudar nesse processo? Pode. Não é o que eu faço, porque eu sou muito específico. Eu prefiro jogar com empresas, né? Ou seja, eu sou mais empresa e mais o life coach, com alguns problemas que você tem. Este é um coach profissional. Ele tem mais habilidade do que o life coach para poder detectar aquilo que realmente você precisa. Entendi. Não que seja assim, não tenho condições, tenho. Mas eu prefiro ser bem técnico e falar, prefiro que alguém com maior conhecimento faça isso. Porque você está comprometendo o futuro de uma pessoa. É verdade. Então, eu não tenho tenho conhecimento, mas não tenho todas essas técnicas. E no caso dos políticos, por exemplo, eu estou te perguntando isso porque a gente vai entrar ano que vem. Era política agora, né? Agora já está se desenhando, né? Está todo mundo formando seus partidos e tal. Ano que vem temos eleições e, enfim. O Coach Life também pode atuar
para em candidatos? Pode ajudar Olha, os partidos? seria interessante eu falar que sim, mas seria mentiroso, sabe? O Life Coach, ele não tem essa parte política, ele é ligado à vida. O que você tem são marketing político. E eu gosto sempre de explicar que eu dou treinamento de marketing político. Ah, você também dá. Tenho treinamento de marketing político. Marketing político começa agora. Sim. E termina exatamente quando as eleições estão quase chegando. Certo. Ou seja, 3 meses antes das eleições, seu marketing político trabalhou. Aí você não tem mais marketing político, você tem o marketing eleitoral. Então, o que é o marketing político? É você começar agora a se preparar para lá. Fala assim, mas agora, meu Deus, você tem tanta coisa para mudar. Você tem tantas coisas para trabalhar que quando você observa, faltando 3 meses, não dá mais tempo. Então, aquele político que se prepara com muita antecedência, vai falar, mas se preparar? Sim. Nós temos aí o planejamento sazonal, você tem o planejamento que você faz durante toda a sua campanha. Você tem técnicas de captação do seu eleitorado, você tem que ter técnicas de fidelidade do seu eleitorado, que começa agora. Porque quando faltam 3 meses, tudo vira um bolo. Você não sabe mais o que é o quê. É verdade. Ali é o processo de divulgação, aqui é o processo de criação da sua imagem. Quem não cuida da sua imagem não vai ter resultado lá na frente. É verdade. Então, isso aí já é o marketing político. Entendi. Isso aí é dado praticamente em 3 dias, que envolve inclusive oratória, certo. técnicas de falar, envolve a parte de timidez. Aí a pessoa tem que estar bem preparada, porque se ela fizer todo esse processo com bastante antecedência, eu acho que 60% do caminho dela já está. Então, e você faz esse treinamento também? Faço o treinamento. Então, gente, vou fazer uma propaganda aqui. Isso é bom. Olha, quem estiver querendo contratar o Rubens ou conhecer mais o seu trabalho, pode ligar para ele. Pode ligar. O telefone do Rubens é 98161 1121. DDD 13 98161 1121. Eu tenho também o Facebook, né, que você pode entrar, Rubens Marcon, ou Inovar Ideias, que é o nome da minha empresa. Inovar Ideias, é isso mesmo. Esqueço do Inovar Ideias. Sim. Mas é a empresa do Rubens. Então, no Facebook, hoje em dia, a gente acha mais rápido do que ficar guardando o telefone. Rubens, a gente está quase finalizando o programa, mas eu não posso deixar de falar, ano passado estive presente no Fórum de Turismo e Gastronomia, que você foi um dos coordenadores, né, um dos idealizadores também, junto com o Vilmar, né, e enfim, e foi assim, eu fiquei muito satisfeita com eu passei só um período lá e fiquei super satisfeita com o que vi, com o que eu aproveitei, com as exposições, as explanações. Teve um pessoal de Bertioga, do turismo de Bertioga, teve o pessoal da São Sebastião, Peruíbe. Nossa, foi fantástico. Além de ser um congraçamento com essas cidades que têm as mesmas características do Guarujá, né? Sim. Cidades praianas, litorâneas e tal. Queria saber se esse ano vai ter de novo, qual é a programação e o que é esse fórum? Foi um desafio, porque a gente cobra tanto das ações e ninguém faz. Então, eu resolvi provocar a ação e fazer ação, sem apoio de prefeitura, sem apoio de ninguém. Uma iniciativa que tanto eu como o Vilmar abrimos o peito e falamos, vamos enfrentar todas as dificuldades. Tivemos inúmeras, mas o resultado foi muito bom. E eu bato naquela tecla, se a gente ficar só esperando ações governamentais, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Nós tivemos lá prefeitos, o Orlandini, tivemos um pessoal de Peruíbe, São Sebastião, a Super Eco teve aqui, que hoje é uma das grandes na área de sustentabilidade. Chegamos aonde nós queríamos, nós conseguimos levar um fórum com um tema informações muito diversas bacana, tivemos as panelas de ideias, as pessoas jogavam as ideias. Vamos ter esse ano agora, o ano que vem, novamente o fórum, e a gente está vindo agora com uma outra temática muito legal, porque essa foi sustentabilidade. Nós vamos vir agora com acessibilidade. Ótimo. Vamos falar muito sobre acessibilidade. Já existem cidades que já estão querendo vir para pleitear aí um espaço da palestra, mostrar o que elas já estão fazendo a nível de sustentabilidade, de acessibilidade. Bacana. Nós tivemos troca imensa. Sim, nós tivemos já o pessoal de Sorocaba que já se interessou em falar de acessibilidade. Então, isso tem despertado na gente que a coisa tem dado certo, né?
E esse é o caminho nosso, vamos continuar. A previsão para que se realize? Eu acho que é março que nós estamos prevendo. Março de 2016. Março ou abril, não lembro direito, porque depende de algumas datas. Sim. A gente vai estar realizando o fórum e espero que as pessoas entendam essa necessidade. Guarujá está lá, das pessoas estarem lá, participarem, darem a sua opinião, porque nós temos que trabalhar. Somos uma cidade praiana, vivemos do turismo e não podemos ficar dependendo dos outros, fazemos por nós mesmos. Exato, são iniciativas que a gente aprende com outros municípios e quiçá implante no nosso, né, e diversas iniciativas, tanto públicas quanto privadas. Peruíbe está vindo com um grande projeto de acessibilidade. Olha que e eles estão de parabéns porque eles estão trabalhando muito a acessibilidade. Então você vê, a mudança de uma cidade começa por aí, na sustentabilidade e na acessibilidade. Então, esse ano nós vamos ter um resultado muito positivo relacionado à acessibilidade. Tá ótimo, então nós vamos aguardar a realização do fórum, estaremos aqui divulgando e quem puder, participe. Rubens, mais uma vez, foi muito interessante, agradeço muito sua presença e espero que tenhamos uma próxima, um repeteco. Não tenha nem dúvida, eu que agradeço, obrigado mais uma vez de estar aqui. E lembrando que você foi a pessoa que primeiro abriu a porta para mim, eu jamais vou esquecer. Imagina, obrigada, eu agradeço muito. Espero que tenha sido uma porta bem ampla, que abra bastante. Sim, e abriu muitas, muitas. Que bom. Bom, gente, muito obrigada por sua audiência, até a semana que vem, se Deus quiser, um beijão.